Sejam muito bem-vindos, futuros cervejeiros caseiros, ao programa Cerveja em Casa. Aqui a gente fala sobre os passos para você fazer cerveja na cozinha da sua casa. Aquela cerveja única que você só vai encontrar na cozinha da sua casa e em mais nenhum lugar do mundo. Eu sou Frederico da Fonte, sou cervejeiro caseiro e hoje a gente vai falar sobre a montagem das minhas panelas e do meu balde fermentador. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu resolvi aumentar a minha produção de 10 para 20 litros. 20 litros é o que grande parte de cervejeiros caseiros fazem, sabe? Eu gostava de fazer 10 litros para ter, porque eu só fazia para mim, certo? E eu tinha eu fazia sozinho e eu tinha mais controle de todo o processo. Por ter menos quantidade de ingrediente e tudo, a gente tem que ter aquele cuidado com sanitização. E depois tem o trabalho de lavar as panelas, tudo. E eu também consumia aquela quantidade de 10 litros numa velocidade que eu já podia fazer outra um mês depois. Então eu mantinha aquele ritmo de um estilo por mês, né? Só que de um ano para cá eu venho fazendo com o Rafael e aí eu uso cerveja para emprestar para as pessoas para provar, eu levo para as pessoas provarem e aí, veja aí, eu faço com o Rafael, aí só sobe metade para mim. Aí uma eu pego para gravar, outra eu pego para outros vídeos, outra eu pego para dar. Então não termina não sobrando nada. Então eu disse, quer saber de uma coisa, eu vou aumentar esse equipamento para 20 litros, para sobrar uma cervejinha a mais. Porque eu estou bebendo pouca cerveja única. Eu me esforço, faço uma cerveja que tem saído deliciosa, né? Eu postei aí sobre a última Black IPA, que eu achei maravilhosa, muito boa, né? E fico com vontade de tomar mais e não tenho. Então eu tenho que aumentar urgentemente esse equipamento. E tá aqui, foi aumentado, tá? A gente vai falar sobre eles, mas antes eu queria pedir para vocês curtirem e compartilharem esse vídeo, tá? Que é para mais pessoas entendam como é que é esse processo de aumentar de 10 para 20 litros. Beleza? Primeira coisa, vamos recapitular o que a gente tem de equipamento. O que é que eu sempre falo aqui? Que a gente faz cerveja com equipamentos triviais. São equipamentos que fatalmente você, se não tiver na cozinha da sua casa, você vai encontrar facilmente na sua cidade, né? Então, panela de fermentação, panela de braçagem, panela de fervura, balde fermentador, chiller, mangueira tóxica, e aí vai. Balança, termômetro alimentício, o diodo para fazer o teste do iodo, refratômetro, arrolhador, tampinha, garrafa, hop bag, que mais? A mangueira tóxica, não sei se eu já falei da mangueira tóxica. Então a gente tem, se você assistiu a aula de equipamentos, eu separo os equipamentos em si e os itens de apoio. Os equipamentos em si, o que eu chamo em equipamentos em si, são as panelas, certo? Panela 1 e panela 2. Uma é a panela de braçagem, a outra é a panela de fervura, certo? E o balde, onde a levedura vai trabalhar e vai transformar nosso mosto em um líquido com álcool, certo? É onde vai ocorrer a fermentação, o trabalho da levedura, certo? Então, além desses três, que está no hall de equipamentos, eu também coloco o freezer, né? Que é o ideal a gente ter um freezer que é para a gente controlar a temperatura da cerveja. Um freezer, uma geladeira, algo que chegue ali perto de 0 grau, para que você controle, bota um termostato nele, para que você tenha esse controle na hora da fermentação. O controle que eu digo é o seguinte: manter aquela temperatura, vamos supor que a 19 graus, a sua receita pede 19 graus. Você, com o termostato, você consegue manter uma temperatura de 19 graus. Isso aí é para a levedura trabalhar, tal. Isso é um assunto de outros vídeos, que eu já falei em outros vídeos e vou falar posteriormente, porque levedura nunca vai faltar assunto e nunca é pouco falar de levedura, né? Então, os equipamentos
são esses. E aí, o que é preciso para você aumentar o seu equipamento, né? Aumentar a quantidade de cerveja que você vai produzir para você beber mais. Você só precisa aumentar as suas panelas, as suas 2 panelas e seu balde fermentador. Porque é ali que a gente vai colocar a água necessária, os ingredientes necessários e depois de preparar tudo, a gente vai jogar no balde fermentador, aquele branquinho ali, certo? Para que, como eu já falei, a levedura trabalhe. Então, o que vai ter de quantidade de líquido, de insumo, tudo, são as panelas. Lógico, temos que lembrar que a gente vai precisar de mais garrafas, né? Eu reutilizo garrafas, eu tomo garrafas de cervejas artesanais, garrafas que abram, que não seja de rosca, né? Porque o meu arrolhador é para aquela chamam de rolha metálica, é a tampinha que você abre com o abridor, que não é rosqueando, tá? Então, eu junto essas garrafas, compro as tampinhas virgens, né, que ela vem um pouco abertinha e uso. Então, a quantidade de garrafas vai ser muito maior. Se para uma leva de 10 litros, que rende mais ou menos 8 litros, eu sempre separava umas 20 garrafinhas de 500, 20 com umas 16 de 500, umas 2 de 300 e umas 2 de 600, era uma média assim. Eu acho que eu tenho mais de 20 garrafas aqui, 25. Mas para fazer a minha de 20 litros, eu vou precisar dobrar, eu vou precisar ter 40 garrafas na minha mão, né? Então, além das 2 panelas, além do balde fermentador, que vai aumentar só de tamanho, tá? Vai aumentar também a minha quantidade de garrafinhas. Isso interfere em quê? Eu estou falando disso aqui antes, dando esse preâmbulo, antes de entrar na mão na massa, para você, quando você for aumentar a quantidade de cerveja que você vai fazer, né? Aumentar os seus equipamentos, né? Aumentar a sua produção, é isso que eu queria falar. Quando você quiser aumentar a sua produção, você precisa entender que você vai ocupar espaço na sua casa para guardar as novas panelas. Fatalmente elas vão ser maiores. Então, se você já guarda ali naquele cantinho suas panelas e não cabe mais nada, se você tem uma área de serviço muito pequena, onde você está guardando o local de guardar a sua panela é um local pequeno, pense direito, porque pode ser que você tenha que jogar suas panelas antigas fora, né? Se você tiver que jogar suas panelas antigas fora, lembre-se de reutilizar as válvulas esféricas, certo? Eu não fiz isso porque eu ainda mantenho o meu kit de 10 litros, né? Meu equipamento de 10 litros, para que se eu quiser fazer alguma experiência de uma cerveja que queira fazer numa quantidade menor, eu vou poder fazer, ou até emprestar para alguém que queira fazer cerveja, certo? Isso aí é um trunfo, eu resolvi não desmontar o meu de 10 litros, justamente para ter esse trunfo. Se der errado também, outra coisa se der errado aqui, uma torneirinha ou outra que falhar, eu tenho de onde pegar, né? Ou se eu quiser, como eu falei, emprestar para alguém que está começando agora, para começar com aquilo ali, também pode ser, né? Então eu resolvi manter o meu kit anterior e fazer o outro do zero, beleza? Então você precisa entender que vai ocupar mais espaço, tanto de garrafinha quanto de panelas e baldes. Beleza? Vamos lá. Eu vou falar logo do balde fermentador, que é o mais simples, tá? Esse balde fermentador aqui, isso aqui é um balde alimentício, certo? Que você compra ele virgem, sem estar usado, certo? Aqui eu comprei no Atacado dos Presentes, no Atacadão dos Presentes, aqui em Recife, certo? Que é uma loja desses grandes magazines que vendem produtos de casa, que vendem vasos, que vendem, sabe, esses que vendem de tudo, que vendem ferramenta, que vendem brinquedo, que vendem material escolar, que vendem bugiganga para casa, quadro. Esses grandes magazines, normalmente, fatalmente vão ter. Aqui no Atacado dos Presentes tem, é onde eu sempre compro, beleza? Então, primeiro, para um kit de 10 litros,
O balde fermentador, você tem que comprar, que é o balde alimentício, balde branco, é um de 22 litros. Você compra lá, beleza? O que é que você tem que fazer nele para adaptar, para ele se transformar realmente num balde fermentador? Ele aqui, primeiro de tudo, na tampa, a gente tem que instalar um airlock. Airlock é esse dispositivozinho aqui, tá? Vou falar um pouco do airlock. A gente coloca, já falei em outros vídeos, mas eu vou falar de novo rapidamente, só para quem está pegando o vídeo de primeira para saber. A gente coloca álcool até essa marquinha aqui, que está aqui, certo? Até mais ou menos o meio. E ele vai vedar o líquido que está aqui dentro. Vamos supor que a tampa está vedada, certo? No balde. Fechou aqui e vedou. Isso aqui vai estar encaixado aqui nessa rolha de borracha, certo? Vedando também, né? E aqui vai estar o álcool. O que é que vai acontecer? O líquido aqui nesse balde, no momento da fermentação, ele vai estar botando uma pressão do ar para fora, porque a levedura, quando ela vai trabalhar aqui dentro, ela vai soltar o gás da nossa cerveja. Só que ele não é um gás que não vai estar dentro da nossa cerveja nesse momento. Nesse momento o gás vai só sair e sair, certo? E se dissipar. Então, para que eu garanta que nada entre aqui nesse balde, eu boto água aqui, que o líquido ele tem que sair. Se ele não tivesse que sair, eu só fechava o balde, certo? Mas como ele tem que sair, e eu tenho que vedar, veja, o ar tem que sair, o gás tem que sair, e eu tenho que vedar o balde. Então, como é que eu faço? Esse airlock resolve. A gente bota o líquido aqui, certo? A pressão que está aqui dentro vai estar maior do que a de fora. Então, o ar vai sair, vai borbulhar aqui, vai sair. E o ar que está fora não vai conseguir entrar, porque a pressão de fora está menor do que a de dentro. Então, ele não vai ter força suficiente para pressionar esse líquido, entrar por ele e entrar aqui dentro. Então, é uma forma de vedar e deixar o gás sair ao mesmo tempo, beleza? Vamos ao que interessa, que é como montar isso aqui. Na tampa, como eu falei, que vem o airlock, eu não fiz, eu pedi para fazer um furo aqui, certo? Que isso aqui é feito com uma serra-copo, tá? Você mede o diâmetro da rolha, o meu airlock é dessa rolha de borracha, então você mede o diâmetro, faz um pouco menor para ele vedar. Isso aqui tem que ficar bem vedado, beleza? Você faz o furo aqui e veda. Com essa mesma serra-copo, essa rolha aqui eu não vou tirar agora porque ela está bem fixazinha, tá? Mas assim, não tem muito mistério, é furar a tampa e enfiar ela, certo? O balde dá para eu desmontar aqui, tá? Eu pedi para... Deixa eu tirar aqui. É bem simples, por isso que eu vou desmontar e montar. Ó. Você compra uma torneira dessa, tá? Você compra uma torneira dessa aqui, que eu estou reutilizando de um balde fermentador antigo, tá? Pode ser aquelas torneiras menorzinhas, branquinhas, pequenininhas mesmo, que tem a tampa pretinha que você rosqueia. Funciona também, baratíssimo, é R$2, tá? Sim, lembrando, eu vou falar de preço aqui, tá? Esse balde aqui foi R$50, tá? O airlock é antigo meu, mas um airlock ele custa mais ou menos uns R$30 por aí. Você encontra na internet por 15 até, certo? Mas nas casas cervejeiras tal é até um pouco mais caro. Mas na internet você encontra até a 15. Então, R$50, R$15, 65 mais ou menos você gasta no balde e uns R$2 numa bichinha dessa aqui. Essa aqui é mais cara, essa aqui é uns 10. Mas você encontra aquelas mais simples de R$2, certo? Só para você ter uma ideia de valor, tá? Dos seus equipamentos. Isso aqui são as principais coisas, tá? Vai ter um pouco, coisa um pouco mais cara, mas isso aqui é o que a maioria é o que assim. Isso aqui é uns 70% do que você vai gastar no seu equipamento. E eu vou dizendo o preço de tudinho, certo? Para você entender mais ou menos quanto é que você vai gastar para fazer o seu equipamento, tá? Então, faz o furo aqui. Importante, esse furo ele tem que estar aqui, ó, 1 centímetrozinho, 1,5 centímetros acima do fundo do balde, para que eu dê espaço para decantar subprodutos aqui, certo? Ele vai estar ali muito tempo fermentando e depois de fermentar ele vai maturar e vai fazer o cold crash, tudo que é para
a gente força essa decantada, né? A gente deixa um tempo lá na temperatura lá embaixo, a temperatura perto de 0 grau, para que realmente os subprodutos eles decantem para a nossa cerveja ficar mais límpida, tá? Então é importante que a gente deixe esse espaço para ele decantar, porque se não tivesse isso aqui, esse espaço aqui, né, para o furo, assim que eu abrisse a torneira, ela ia entupir com tudo que decantou aqui. Então a gente tem que deixar esse espaço para realmente decantar, beleza? Depois de fazer esse furo aqui, é muito simples, você bota por um lado, isso aqui. Tem a borrachinha de vedação, já vem nela, tá? Essa borrachinha aqui. E por dentro, eu vou vir mais para trás aqui, para aparecer melhor. E por dentro... Isso, tá batendo na cadeira. E por dentro, tem a nossa rosquinha, borrachinha de novo. Coloco aqui, como se fosse uma porca, né? A porca é da própria torneira mesmo, que vem. E aí, ó. Estou levantando aqui para aparecer. E aí, ó. Estou segurando por dentro aqui. E aí, ó. Estou girando aqui para... Eita, não tá indo, não. Tá indo. Ó, já apertou aqui. Deixar bem vedado. Chegou já no ponto, eu só vou... E aqui é engraçado dessa torneira, porque você chega num ponto, né? Travou aqui, aí eita, ficou em pé. Mas a própria torneira, ela vira aqui, a parte de cima. Então eu posso virar aqui onde eu quiser. Beleza? Virou aqui. Depois eu vou fazer o teste, tá? Mas é importantíssimo. Não esqueça, é importantíssimo você, depois que vedou aqui, depois que fechou, depois que colocou a torneira, encha o seu balde d'água e veja se está vazando. Por quê? Se você deixar a sua panela, o seu balde fermentador vazando, você perde toda a sua cerveja, você perdeu todo o seu trabalho. Então, por favor, pelo amor de Deus, teste, bote água, veja se está vazando. Isso é muito importante. Parece besteira, mas isso é primordial, beleza? E serve para duas panelas aqui também, viu? Vamos lá, panela 1, panela 2. Vamos lá. Eu uso panela menor para fervura. A maioria dos cervejeiros caseiros usam para braçagem. Eles invertem isso aí. Na verdade, eu que inverto. Por quê? Comecei assim porque eu tinha uma panela e eu queria fazer uma braçagem de 10 litros e eu só conseguiria ferver. Eu tinha uma panela de 12 litros, então foi uma adaptação. Eu só precisei comprar mais uma panela para poder fazer receita de 10 litros. Aí teria que ser uma panela que eu conseguisse fazer uma braçagem nela. E uma panela de 12 litros, eu não consigo fazer uma braçagem, mas uma fervura eu consigo, porque eu boto ali 11 litros e começa a ferver, certo? Mas a maioria das pessoas ferve na grande e faz a braçagem na menor, porque, por exemplo, aqui temos 26 litros, uma panela de 26 litros. Para fazer uma braçagem de 20 litros, vamos supor que eu use 6 quilos de malte, né? Uma cerveja bem alcoólica assim, e uns 15 litros de água. Então, vai dar nessa panela menor, que não dava na minha panela menor, de 12 litros, certo? Então aqui pode ser que dê, e aí depois eu transferiria para a panela maior, que seria de fervura, e poderia acrescentar mais água se eu quisesse, certo? Mas eu faço invertido. Vou fazer a braçagem. Como eu já faço assim, eu vou manter invertido, certo? Eu vou fazer a braçagem na grande e a fervura na pequena. O que importa é, das duas formas funciona, beleza? E das duas formas cabe. As duas panelas vão dar perfeitamente para eu fazer a minha leva de 20 litros, beleza? Então vamos para a minha panela de fervura, para a gente ver aqui como é que foi a montagem. É muito similar ao balde fermentador, só não tem a parte da tampa, porque não tem airlock aqui, beleza? Agora, essa conexão aqui é um pouco diferente, a gente precisa vedar melhor, porque aqui a pressão vai ser maior e você vedar em alumínio é um pouco mais complicado, certo? Mas o princípio é o mesmo. Vamos lá. Eu vou desmontar essa panela aqui para mostrar a vocês, beleza?
Vamos lá. Primeiro, válvula esférica, certo? De encanamento, de latão, pode ser de aço inox também, mas é mais cara, tá? Tem que ser válvula esférica, tá? Duas argoelas de 3/4, que é para uma vai ficar do lado de dentro da panela, essa aqui fica do lado de dentro da panela e essa aqui fica do lado de fora da panela, beleza? Então, e eu botei uma O-ring aqui, que é esse anel de borracha aqui, que ele não é tão eficiente, mas eu botei só para ter uma garantia a mais, sabe? Eu tinha comprado ele, então eu disse não custa nada botar, certo? E essa peça aqui, deixa eu desmontar aqui de novo, tá? E essa peça aqui que é um nipple, tá bom? Essa peça aqui que é um nipple. Nipple de meia para meia. Nipple é meia, um para a mesma medida, então meia para meia, certo? E usar fita veda rosca, tá bom? O nipple, ele custou, esse foi um pouco mais caro, esse nipple custou uns R$30 mais ou menos, certo? A argoela de 3/4, ela custou R$3,20 cada uma. Essa válvula esférica aqui, eu surpreendentemente encontrei ela num valor ótimo na internet, que foi R$16, por aí, 16 alguma coisa. Mas o preço dela média é uns R$30, mas se você procurar você encontra as coisas, certo? E pronto, mais ou menos uns R$30, uns R$16, R$3 cada uma. Beleza? A fita veda rosca, tá? Uma caixinha uns R$8. A O-ring, cada um era R$2, se eu não me engano. Mas enfim, só para você ter uma ideia do que você vai gastar, beleza? Panela. Essa panela aqui de 26 litros custou R$120 na cidade, tá? Quando eu boto no Google panela de 26 litros, eu só vejo panela mais cara do que isso. Então, para mim, aqui em Recife, foi muito mais barato eu encontrar lá no bairro de São José, perto do mercado de São José, tem várias lojas que vendem panela, certo? E o preço é mais em conta, R$120. Essa foi 120, essa foi 170, tá bom? Então você já vai fazendo os cálculos aqui. A menor foi 120 e a maior 170, certo? Então, vamos lá montar de novo. Vou montar para você, tá? O nipple, ele vem de dentro para fora. Aliás, antes de botar o nipple, eu boto uma das argoelas metálicas de 3/4, boto meu anel de vedação de borracha, certo? Aliás, eu botei fora da última vez. Eu passo aqui o nipple. Meu anelzinho de borracha, ele vem por fora. Outra argoela por dentro. Ou, aliás, por fora, né? O anelzinho de borracha tem que estar bem para lá. Outra argoela por fora. E aí eu venho aqui, ó, e rosqueio. Um detalhe, sempre que você for rosquear, veja qual é a posição da sua torneira, porque para onde ela vai abrir? Para frente e para lá? Não, para cá. Cadê? Para cá. Para cá. Então, beleza. Se é para frente, aí você bota assim. Ocorreu, por que eu estou dizendo isso? Porque ocorreu de eu colocar ela assim. Assim. Aí na hora de abrir, topou na panela. Então, só para você se ligar na hora de montar, veja para onde está girando isso aqui. Bota aqui. Gira aqui. Certo? Aperta aqui. Fui atrás de uma chavezinha dessa de boca. 20, ó, para você, válvula de meia, aqui aperta, é a número 24, tá certo? Na hora de você for apertar a sua panela, procure a chave de boca número 24, que é ela que aperta. Então, eu seguro aqui, tá? Nesse caso eu tenho que apertar por dentro, que é para ela não ficar de cabeça para baixo, ela tem que ficar nessa posição. Aí eu aperto por dentro. Pronto. Pronto. Tá bem apertadinha, tá? Lógico, importantíssimo, fazer o teste, jogar água.
Lembrando, mesmo esquema, 2 dedinhos, um dedinho aqui do fundo, certo? Mesma coisa, para decantar e o líquido que passar aqui não vir turvo e não entupir essa válvula, beleza? Então, é o mesmo esquema. E lembrar sempre, testar com água. Vou testar mais tarde. E por último, uma panela maior. Eu vou mostrar essa panela aqui, que a questão dela é igual a outra panela, certo? Só que tem uma diferença. É igual, só que tem uma diferença não. É quase igual, com uma pequena diferença. Aqui dentro, a gente tem instalado uma bazuca, um filtro bazuca. Para que serve esse filtro bazuca? Esse filtro bazuca serve, essa panela, como é a de braçagem para mim, é maior, eu vou infundir os grãos aqui. Então, vai ter muito grão aqui embaixo, vai ter grão até aqui mais ou menos. Até aqui mais ou menos. E aí, se eu não tiver um filtro que ele seja como essa tela, ele vai entupir facilmente. Ui, quase. Ele vai entupir facilmente essa válvula por dentro, facilmente. Então eu preciso de um filtro para isso, certo? E não pode ser um filtro rente. Tem que ser um filtro como esse, para ele garantir que não vai fechar a boca aqui. Para garantir que não vai fechar aqui, essa área aqui, certo? De malte. Se eu botar um filtrozinho só ali, ele vai fechar. Aí ele é alongado, esticado, para que o malte fique só por em volta dele e o líquido passe facilmente pela minha válvula, tá certo? Eu vou fazer isso aqui para vocês. Eu tive um trabalhão danado para montar isso aqui, porque vazou e eu montei e desmontei 3 vezes para parar de vazar. Por isso que eu estou enfatizando tanto em vazar. Aí eu vou, deixei sem vazar, tá perfeita. Só que eu vou desmontar para mostrar para vocês, beleza? Porque aqui tem uma pequena diferença. Vocês lembram que nessa panela aqui eu usei o nipple, tá? Nessa panela aqui, como tem a bazuca, o filtro bazuca, eu vou precisar usar uma luva. Então vamos lá, desmontando aqui, quase chorando, depois de tanto trabalho, mas não tem problema, é para ter conteúdo para vocês entenderem, aprenderem, é isso mesmo, certo? Porque aqui teve uma dica, teve uma coisa que eu aprendi quando eu estava fazendo isso, eu vou passar para vocês, beleza? Aqui, primeiramente, eu não usei o anel de borracha, aquele menorzinho, eu usei um maiorzinho, eu usei esse aqui, que me funcionou perfeitamente e é baratíssimo, isso aqui é R$1, R$2, certo? Funciona como outro anel, só que ele é maiorzinho, tá? Na verdade aqui são 2, você pode cortar o pequeno e o grande. Por dentro, eu usei só o pequeno, eu cortei e usei só o pequeno. Por fora eu deixei o grande mesmo, não tem problema, tá? Lembrar sempre de usar a fita velha da rosca e, vamos lá, tirar. Recapitulando, mesma coisa da outra panela, válvula esférica, anel de borracha. O que diferencia é que aqui eu vou precisar acoplar essa bazuca. Então, aqui nesse caso, ao invés de ser um nipple, é uma luva, certo? Metálica, para acoplar a minha bazuca. Porque olha como é a entrada da bazuca. Tá vendo? É uma rosca. Como se fosse um parafuso. E aí ele tem que encaixar uma bichinha dessa aqui, de meia. Ela é de meia para meia, certo? Uma luvazinha de meia para meia. Eu preciso de um desse, diferente do nipple, que é para encaixar isso aqui. Tá bom? É por isso que é diferente. O outro, o nipple, ele fica só um buraco para dentro da panela. Então pode ser esse com um desse igual do lado de cá, tá bom? Então, bazuca, esse aqui, preços, uns R$90, mais ou menos. Esse aqui foi uns R$15. Esse aqui eu já falei, foi R$3,20. Esse aqui foi uns R$2 cada um. Essa aqui foi mais cara um pouquinho do que a outra, foi R$25. Esse válvula esférica, certo? Só para você ter uma ideia. Ocorreu uma coisa interessante nessa montagem, tá? Que você precisa atentar. Eu vou chegar lá. Vamos começar a montar. Montar de volta aqui para montar a bazuca, tá? Por dentro eu vou ter o anel de borracha,
pela panela. Vou botar logo aqui, né? Assim, certo? Vem a arruela e depois ela vai pressionar a panela, né? Vai pressionar o anel de borracha na panela. Encaixo aqui. E por dentro, aliás, e por fora, é aí que vem o que eu aprendi. Primeiro, vê para onde abre isso aqui. Pá, abre como? Abre assim. Se abre assim, ela vai assim, certo? Você precisa ver, um detalhe que tem nessa válvula aqui é que ela é muito curta. A entrada dela é muito curta. E eu tenho essa saída aqui muito alongada, certo? Então, ocorreu que encaixou. Vou dar um exemplo aqui. Minha primeira montagem foi mais ou menos assim. Botei a arruela, botei a borracha e rosqueei. Só que ela fechou, ela chegou no fundo da minha válvula e, né, não tinha mais como rosquear. E aí ela ficou bamba, ficou frouxa aqui, certo? Foi o que eu fiz. Botei mais uma arruela. Então, o aprendizado, se isso aqui for curtinho, como eu mostrei, bota mais arruela na hora de montar. Então, na verdade eu fiz assim. Primeiro veio a borracha, né? A borracha, duas arruelas, certo? E aí eu encaixei aqui a minha válvula. E aí deu para apertar bem. Deu para apertar bem. Eu segurei ela aqui, ó. Espera aí, deixa eu usar minha chave de boca número 24. Abrindo tudo direitinho. Aí, galera. Não foi tão traumático não, desmontei e montei rapidinho para você ver como é fácil. Só precisa fazer o furo aqui, beleza? A bazuca está aqui de novo, montadinha. Vou testar para ver se não está vazando, certo? Mas eu acho que não, porque dessa forma aqui eu consegui apertar direitinho. E é isso. Então espero que vocês tenham entendido que é tranquilo você fazer o seu equipamento. Você não precisa comprar isso aqui pronto. Você faz, isso aqui é tudo comprável. Ó, vamos lá, 120, 170, 290, mais 50, por alto aqui, uns R$400 para isso aqui. E aí depois você vai ter os outros equipamentos, lógico, vai ter refratômetro, tudo. Então, mais ou menos isso aqui que você faz no máximo uns R$400. Depois você faz as contas aí, que eu saí falando dos preços, né? Eu não vou fazer agora, mas assim, mais ou menos isso para você montar um equipamento de 20 litros. Beleza? Espero que você... Para que eu fiz esse vídeo? Para você entender que a coisa é artesanal, é com coisas simples, utensílios triviais, fáceis de encontrar, que se você não encontrar na sua cidade, você encontra pela internet. Mas não é nada de outro mundo, você não precisa fazer uma fábrica, você não precisa comprar equipamentos caros demais, equipamentos fora do normal, equipamentos que você não conhece, equipamentos que você só vê na fábrica da Ambev. Não precisa de nada disso. É tudo adaptável para você fazer o Nectar na sua casa. Então não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Isso aqui eu mostrei para vocês como é muito simples. É só você fazer, vai, compra, faça a sua primeira panela. Não procrastine, certo? E se você começar, você nunca mais vai parar. Eu queria pedir novamente para vocês curtirem e compartilharem esse vídeo, que é para mais pessoas terem acesso a esse conteúdo, saberem como é exatamente, como é que você faz para montar o seu equipamento de 20 litros. Beleza? Muito obrigado por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.